Quando Jerônimo, entre os anos 388 e 392, concluiu o trabalho de moldar, de traduzir do hebraico, aramaico, grego para o latim, já que agora o cristianismo ia ser o catolicismo, tinha que ser falado na linguagem do Império Romano, né? O que é que Jerônimo fez? Ele pegou as 21 epístolas, 17 de Paulo, as outras de Pedro e blá blá blá, pegou os 4 evangelhos, como a gente viu, Apocalipse, Atos, somou 27. 27 Novo Testamento. Mas o que é que ele fez com o Antigo Testamento? Encaixou mais livros, né? Não, ele pegou a Septuaginta, sim, encaixou mais livros. A Septuaginta, a tradução grega. Que é a tradução grega. E colou ali. Mas aí qual o problema? Sabe quantos livros tinha na Septuaginta? 47. Entendi. Eram os 46 livros que hoje tem no Antigo Testamento, mais o livro de Enoque. Entendi. Mas... A Septuaginta tem o livro de Enoque? Tem. São 47 livros. E o Antigo Testamento é a Septuaginta menos o livro de Enoque. Detalhe, né? Pois é. Então, assim, eu, na época de Agostinho de Hipona... Não foi Agostinho? Você acha que tirou? Não. Foi o Jerônimo? Nem chegou. É porque ele já não existia mais. Tá. E, de alguma forma, algum processo histórico que a gente não conhece... sumiu. A Septuaginta foi produzida no século II a.C. 70 sábios. 70 sábios judeus na língua grega, transformaram para a língua grega e adaptaram. Então, assim, sumiu o livro de Enoque. O livro de Enoque, em 1776... Mas você acha que sumiu porque alguém sumiu com ele, né? Queimaram de propósito. Assim. Ou foi a Alexandria que queimou tudo? A biblioteca de Alexandria. Aí entram diversos problemas que pode ter sido um caso trivial, tipo Alexandria. Acidente ou algo proposital? Ninguém hoje sabe. Entendi. O que se sabe é que sumiu. Enoque ficou sendo falado, mas ninguém encontrava mais livros de Enoque. E a coisa é tão violenta que só em 1776, um explorador escocês chamado James Bruce, na Etiópia, encontrou restos de um livro de Enoque. Em 1846, o professor Sokolov, na biblioteca de Belgrado, encontrou restos de outro livro de Enoque. Hoje nós temos 2 livros de Enoque, o livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque, que são exatamente fragmentos, que são esses 2 aqui. Mas eu, na época de Agostinho de Hipona, eu não sei se Agostinho tinha como ter acesso aos livros ou só as notícias lendárias. Entendi. Por isso eu não penso que tenha sido necessariamente ele que... E se ele tivesse olhado a Septuaginta, por exemplo, e falou, tira esse. Será que não pode ter sido? Porque estava na Septuaginta, segundo pode, sim, né? Pode. Mas assim, nós não temos... É opinião. É, lógico. Opinião. É difícil saber bater o martelo, né? Apenas assim, espiritualmente, agora eu vou para a fofoca espiritual. Sim. O que na espiritualidade se comenta é que o livro de Enoque foi retirado. Por quê? Porque na análise de 4 cardeais ou padres da igreja na época, né, entre eles Santo Anastácio, Enoque terminava aparecendo no Antigo Testamento mais do que Jesus. Estava com mais crédito. Ou seja, Jesus era um mero personagem que estava cumprindo a agenda que foi anunciada por Enoque lá atrás. Entendi. Por quê? Enoque é o 7º patriarca, que é levado a conviver com Deus, retorna, dita para o seu filho Matusalém 366 livros, onde ele cita a questão de Jesus e a vinda do Messias depois. Então Jesus é anunciado por Enoque. E Enoque, entre aspas, pontuou mais a Bíblia, o Antigo Testamento, que é propriamente Jesus, porque Jesus só aparece depois que nasce. Então, assim, segundo Anastácio e outros, parece que eles tiraram isso, convencendo Jerônimo a tirar. Isso é mais um dado que me leva a pensar que ou Agostinho também fazia parte desse grupo, ou eu não saberia lhe dizer. Mas o que é que eu sei? Que em 376, Anastácio escreveu, publicou lá junto com Damaso uma ordem, mandando o quê? Destruir todos os livros que fossem considerados gnósticos, que era a produção de Maria Madalena. Os monges do monastério de São Pacômio, lá no Egito, estavam traduzindo para o copta esses livros. Quando eles souberam disso, eles esconderam em Nag Hammadi o trabalho deles. Depois, né? Isso ficou desde o século IV até agora, no século XX, quando encontraram os manuscritos de Nag Hammadi, escondido.
E assim, dos 13 rolos de papéis, 52 manuscritos que hoje existem, é o que sobrou, porque a turma que encontrou isso, que eram pastores beduínos, eles, um frio louco lá no deserto, eles encontraram isso dentro de uma caverna e toda noite faziam uma fogueirinha. Aí, só no fim de semana, quando um deles foi a um vilarejo comprar comida, aí o cara lá da loja disse: como é que vocês estão aguentando esse frio? Não, a gente encontrou lá umas coisas e estamos queimando. Aí, né? O dono da loja foi lá, comprou. Ou seja, isso que a gente tem hoje é o que o dono da loja comprou. É a sobra do churrasco lá. Sobra do churrasco. das fogueirinhas. Então, assim, tinha coisas de Enoque aqui também. Ou seja, em vários momentos tem essa coisa de Enoque. E tem mais um detalhe. No livro de Enoque, que sobrou, sim, exatamente esse relato de que Enoque fala, de que quando ele era levado para o primeiro céu, segundo céu, ele viu vários tipos de anjos, já que a gente está falando de anjos, né? Exato. Vários tipos de anjos presos por ordem de Javé, por ordem de Deus. E o pior, quando Enoque vai sendo levado em cada céu, os anjos dizem: Enoque, interceda por nós junto a Deus. Aí Enoque dizia: mas vocês são anjos, como é que vocês estão pedindo a um humano? Olha bem a história, para um humano interceder junto a Deus por vocês, tem alguma coisa errada aqui nessa... Mas é isso que o livro de Enoque mostra. E mostra também alguns anjos conversando com Enoque, e Enoque termina traduzindo isso nesses livros, tipo Gabriel e Rafael conversando. Mas você não acha que foi muito dura a decisão de Javé de deixar aqueles anjos presos até o fim da eternidade, coisa que vale? E assim, aqui temos um problema, porque o pai de Enoque foi Jared. E a Bíblia diz que na época de Jared os anjos desceram à terra e habitaram com as mulheres da terra, que bate com a questão de Enlil ficar pé da vida com os Anunnakis que desobedecem. Né? E quem é Enlil? Aí, se a gente pegar a tradução da Bíblia em inglês, logo no Gênesis, lá no início, houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra. Eu estou indo para aquilo que você falou. A palavra hebraica é Nephilim mesmo. Mas quando você traduz isso para a língua portuguesa, como é que fica? Os gigantes. Houve um tempo em que existiam gigantes na Terra, ou seja, descaracteriza a questão extraterrestre. Né? Sim. Então, assim, Enoque falou dos Nephilim, de anjos, e falou de outros tipos de anjos, mas como isso sumiu, nós perdemos a referência correta. Então não dá para a gente saber com certeza muita coisa. Eu vou levantar uma tese aqui interessante. Tem um cara chamado Chris Thomas, ele não é cristão não, ele é meio ufólogo, esotérico. E ele escreveu um livro, não me lembro exatamente o nome do livro, que ele diz, eu estou puxando aqui que você falou a data de 1776. Ele diz que em 1776, alguns alienígenas conseguiram acessar a Terra ou a nossa dimensão, e eles chegaram aqui na Terra e montaram um plano de criar uma narrativa de que eles são os criadores dos seres humanos, para que eles no futuro consigam governar a Terra e subjugar os humanos. Só que para isso eles perceberam que eles teriam que alterar o registro fóssil e arqueológico e tal. Então eles voltaram no tempo, criaram aquelas tábuas cuneiformes que o Zecharia Sitchin escreve, e eles se colocaram como esses criadores da humanidade. Só que aí eles perceberam que, independente dessa fraude que eles fizeram, dizendo que eles são os criadores e não o Javé, eles teriam que alterar o registro acástico. Porque quem tem a espiritualidade poderia ler a história real no registro e ver que o que está ali nos materiais é forjado. E seria por isso, e a única maneira de fazer essa alteração do registro acástico seria por meio da Arca da Aliança. Então foi por isso que Deus sumiu com a Arca da Aliança, para que não fosse alterado esse registro acástico. Então eles não conseguiram alterar e estão continuamente procurando. Seria esse um dos motivos pelo qual Hydra também estava procurando, teria uma relação com isso. E ele diz que esses seres que ele chama de vilões, né, que aparece vilão em português, né, V-E-L-O-N, vilão. Eles se aliançaram com famílias humanas para que elas criassem essa história, essa narrativa de que esses seres são os criadores, para que no Apocalipse, no final dos tempos, eles aparecessem dizendo: não foi Yahvé que criou, fomos nós, vocês devem
obediência a nós, porque vocês eram macacos e a gente adaptou vocês para fazerem serviço aí, principalmente procurando ouro para nós, né? Então vem aquela teoria meio Illuminati, de que tem seres humanos muito poderosos com dinheiro infinito, tem a ver com problemas dos 3 corpos, Vilela, lembra? Que os alienígenas estão chegando para dominar a Terra, escolheram uma elite e falaram, vocês têm dinheiro e tudo à vontade, prepara a humanidade para quando eu chegar eles me aceitarem como os salvadores, né? Então eu achei uma teoria louca, só que é uma teoria interessante que mostra um pouco mostra a realidade do registro acástico, que eu acho interessante, e mostra que muita coisa do mundo espiritual é, na verdade, uma fraude, né? Por isso que vem as fofocas espirituais, né? E essa ideia de não ter certeza. Então, esses alienígenas estariam se preparando, aí eu não sei exatamente se o comandante Astar entra nessa categoria, mas entra aquela ideia que eles estão esperando o momento certo para chegar na Terra, fazer a Terra evoluir para uma nova fase evolutiva na Era de Aquários ou na Era de Horus, segundo Crowley, mas na verdade isso eles estão se passando como Enlil, como esse criador, aí mistura com os Anunnaki, mistura com os Nephilim, e é um pouco a tese do filme Prometeu, lá da série do Ridley Scott, né? Os engenheiros lá? Os engenheiros que criaram os seres humanos, né? Mas depois arrebenta com os seres humanos também. Então, existe uma tese de que eles estão chegando e vão se passar pelos criadores para tentar dominar a Terra. Que saiu, eu não sei se você chegou a ver, tem uma trilogia de livros chamado Problemas dos 3 Corpos, né? Vai um pouco nessa linha, né? De que... Delicioso. Tem até uma história muito interessante ali de que os seres humanos estão desenvolvendo ciência ao ponto de lutar com eles. E aí... porque eles demoram 400 anos para chegar aqui. Eles falam assim, a gente está avançado tecnologicamente, mas em 400 anos, vendo quanto o ser humano está exponencialmente avançando, quando a gente chegar aqui, eles vão ter uma tecnologia superior à nossa. Então eles arranjam um jeito de estacionar a nossa ciência para não evoluir. Matando embaralhando as pesquisas científicas, né? Elas não... Melando as pesquisas. Elas não Essa é a principal tese dos 3 corpos, né, da série. Formidável. Não é interessante isso? Eu escuto essa história, eu sinto que tem algo real além nisso. de interessante, bate terrivelmente com as entrelinhas dos fatos que nós humanos deveríamos conhecer. Isso aqui é assustador. Sim. Mas não tem outro lado, só antes dele completar, dos vigilantes, que era o contrário, eram esses anjos que trouxeram o conhecimento e deram para os seres humanos? Mas cada um, sabe? A história dos Anunnaki, então, né, Felipe? É diferente disso, na verdade. O Samyaza. O Samyaza que ele estava falando. Eles distribuíram esse conhecimento com o ser humano, e na teoria dos 3 corpos é o contrário, eles querem impedir. Eles estão claramente jogando contra a humanidade, né? Não a favor, né? É uma interpretação diferente do Prometeu, por exemplo. Não, eu quero ajudar a humanidade. Ali eles não estão ajudando, eles querem acabar. A mitologia tem isso, né? De alguém roubando dos deuses, usurpando e jogando para os humanos. Isso, e sendo punido por isso. E isso causa um mal para os seres humanos também, né? Tem uma caixa de Pandora e tal. Mas assim, nós humanos somos produto de histórias mal contadas. Eu acho que é aí que entra a pergunta do programa, que é os alienígenas são anjos ou demônios. Eu acho que, traduzindo, seria: os alienígenas querem o nosso melhor interesse ou são egoístas e querem o interesse deles? Eu acho que tem facções diferentes, né? Com interesses diferentes. Eu, sinceramente, eu não confio nem na minha sombra. Eu sou dessa opinião também. Eu não confio nesse pessoal, não. Depois que eu estudei, entre aspas, o que eu pude estudar, e já tomei os meus sustos, Jesus, o vivo, ou seja, o ressuscitado, o ressurreto, conversando com Judas Dídimo Tomé, que muito provavelmente era um dos seus irmãos, ele diz, tem aí na Terra a maioria não está nem aí, mas tem uns que sempre que nascem vão atrás da verdade. E de tanto buscar a verdade, estes um dia vão encontrar. Mas quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois vão se equilibrar e depois vão reinar sobre o processo. O engraçado é que Jesus não disse que quando a gente descobrir a verdade, a gente vai sair dando pulos de alegria. A gente entraria em pânico no primeiro momento. É por isso que ele fala: quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Que seja. Vai ficar ruim para todo mundo. Então, assim, por quê? Por você descobrir que a história de que no princípio a gente acha que só tinha maravilha e nós humanos estragamos tudo, é que talvez nesse princípio não haja coisa tão maravilhosa assim, se nós deixarmos Deus, o incognoscível, fora dessa história e imaginarmos a Terra
que é o que as teorias mais avançadas dos cientistas de vanguarda dizem, esse universo é uma realidade simulada. Simulada por quem? Por um computador, um supercomputador, que é isso para não dizer que é um super Deus. Chamar de computador. Eu creio nisso coisa que cria realidade. É como se fosse o Tron. Não sei se você já viu esse filme, Tron. Já. Que eles entram dentro porque homem, o Jeff Bridges, cria um mundo formidável. E ele mergulha para dentro desse mundo. E ele tem um filho também, né? Tem um que é melhor, que é o 13º andar, já viu? Tem esse também, que é legal. Tem o Tron antigo, mas tem um mais recente também. E esse mais recente é interessante porque o Jeff Bridges, que é o programador, ele cria o mundo e ele mergulha para dentro desse mundo e some. E o filho dele vai lá procurá-lo. Só que ele cria um clone dele, que é o Clu, que é uma cópia dele, uma inteligência artificial que tem aversão ao erro e aversão à imperfeição. Então tudo que é imperfeito ele destrói. E aí o criador, que seria o Yahvé nessa história, o filho vem trazer de volta o Jeff Bridges pra Terra, pro mundo original. Só que o Clu, que seria o Lúcifer, dentro dessa comparação, ele quer vir pra Terra também. E aí o criador fala, ele não pode ir pra Terra, porque a Terra é muito imperfeita. E eu programei ele pra ter ódio à imperfeição. Se ele vier pra Terra, ele vai destruir o planeta Terra. Então uma teoria interessante, né? Muito. É interessante. Mas voltando ao que a gente estava falando, né, o que é que nós humanos poderíamos já saber hoje, que talvez que ainda não sabemos, né? Estupefato também. Então, assim, quando a gente descobrir o que é que está por trás de todo esse isolamento planetário a que a Terra está submetida, e que Jesus, quando disse, eu volto, mas virei na minha forma celestial, eu chamo isso de reintegração cósmica, que é você retirar a Terra do isolamento e voltar a inseri-la no circuito da convivência cósmica, né? Então, assim, aqui a gente vai tomar susto atrás de susto, porque a gente vai descobrir se os alienígenas são anjos ou demônios, ainda que lá no século II, em Alexandria, na época em que os sábios, 70 sábios judeus produziram a Septuaginta, até aqui existia anjo bom, anjo ruim, demônio bom, demônio ruim, Deus bom, Deus ruim, ser humano bom, ser humano ruim. A partir do século II é que alguém definiu que anjo era bom e demônio era ruim. Então a gente também tem que tomar cuidado com o título do nosso bate-papo. Exato. Para chamar a atenção. Induzir o erro também. Isso, chamar a atenção de quem nos escuta, de que tudo isso depende do conceito que a gente fizer de anjo e de demônio. Sim. Porque lá atrás tinham demônios maravilhosos, como um Prometeu, que é da raça Titã, que roubou o longe visível, infatigável fogo de oca férula para entregar aos humanos. Para eles não passarem frio, né? Não tinha pelo. E também para despertar o fogo do metal, que é essa, né?